Olá, pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre por que seu celular parece melhor que a sua vida real. Bora? Vem refletir sobre isso? Vambora! Muito bem, para começar então eu vou me apresentar. Eu sou a Jana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica e youtuber de neuropsicanálise, e hoje então a gente vai conversar sobre por que seu celular parece melhor que a vida real. Vamos lá? Para a gente começar a entender um pouco mais, a gente precisa entender o que acontece com a gente, né? Enquanto quando a gente usa o celular, né, do ponto de vista tanto físico quanto do ponto de vista emocional. É claro que a gente já tem conversado bastante sobre isso aqui nesse canal, eu tenho trazido vários vídeos e abordado esse tema de formas diferentes, com contribuições diferentes, e a gente já falou, eu pincelei um pouco sobre isso em algum outro vídeo que eu falo sobre celular, mas não tão profundo como vai ser esse vídeo aqui, tá? Então fica comigo, calma, que ele vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, mas vai ser importante para que a gente possa entender o que o celular faz com a gente, tá? Então vamos lá, do ponto de vista físico, fisiológico, enfim, que tem a ver de fato com o que ele faz com o cérebro, quais áreas ele ativa do cérebro, o que acontece nesse sentido, né? A gente vai começar por aí. Então, nesse sentido, o que ele faz, né? Como não é novidade, acho que tá em quase todos os lugares que falam sobre o mínimo de neurociência de alguma forma, né? O que o seu celular faz com o seu cérebro, basicamente, né? Na verdade, é mais as redes sociais do que o celular em si, porque se você usar o celular para uma ligação, para uma conversa, vai estar num outro lugar, né? Mas falando em específico do uso das redes, que é o que mais toma tempo da gente, né? É... O que acontece então é que o nosso cérebro gosta de novidade, né? Ele gosta do novo, o novo é atraente, né? E esse novo, esse movimento de busca pelo novo tem um nome dentro do nosso cérebro no sentido do que faz a gente querer esse novo, né? Que é conhecido como a tal da tão famosa, tão falada dopamina. Sim, ela começa esse processo. Então, ela vai te dar o start, a vontade de buscar, né? E aí, e você sempre vai ter essa vontade de buscar. Ela traz um certo prazer, mas ela não é o hormônio do prazer. Ela é o hormônio da busca, né? Ela é o hormônio neurotransmissor da busca em si, né? O que te motiva a buscar. E aí a gente entra no que acontece, o processo que acontece dentro da gente, né? Então a gente tem esse impulso de buscar que a dopamina traz, e quando a gente encontra, é como se a gente tivesse uma recompensa, né? A gente tem uma recompensa e uma descarga de, entre aspas, prazer, né? Nesse sentido, que dá aquela sensação prazerosa mesmo de quando a gente chega e conclui uma meta nossa. É a mesma lógica, só que o grande problema aqui é tudo isso, e tanto a descarga hormonal da dopamina quanto a descarga hormonal do prazer, acontece em um espaço muito curto de tempo. Acontece basicamente de 15 em 15 segundos, quando o vídeo é maior de 30 em 30 segundos, quando é um pouquinho maior, 1 minuto. Raramente as pessoas assistem vídeos maiores do que 1 minuto, entendeu? E é esse que é o problema, é esse que é o negócio. Então você tem uma descarga de essa coisa de busca, né? O seu cérebro tá nesse movimento de busca, e descarga de prazer logo na sequência, bem rápido, bem rápido. Então você fica nesse sentido com uma recompensa muito maior do que você teria nas suas interações sociais. Eu vou aprofundar isso logo ali na frente, mas é só pra gente entender o que acontece no nosso do ponto de vista físico, né? Do ponto de vista emocional, além de ter essa questão do prazer, que sim, impacta o nosso emocional diretamente, porque no final das contas estamos todos o tempo inteiro em algum desvio, seja físico, fisiológico, no sentido de vontade de ir ao banheiro, vontade ou fome, né, vontade de tomar água ou sede, as duas, tudo isso são as nossas necessidades em desvio, né, é que essas, de banheiro, fome e tal, elas são voltadas mais do ponto de vista fisiológico, né, e as outras têm mais a ver com o ponto de vista emocional. O celular, ele necessariamente está vinculado ao desvio emocional, as nossas necessidades emocionais que estão em desvio, e é por isso que é tão complicado, né? Então, do ponto de vista emocional, acontece o quê? Você quer buscar alguma coisa para satisfazer aquele desvio que você tem, que você já identificou. Você pode não saber o que é, mas você sabe que algo está errado, que você está sentindo um desprazer. Esse desprazer tem a ver com esse desvio, né? Que quando não elaborado, ele para no desprazer mesmo. Mas aí quando você consegue elaborar um pouco mais e consegue entender um pouco mais, você consegue perceber que o seu celular não vai te dar aquilo que você procura. Mas aí você precisa ter elaborado e processado e pensado isso de outras formas, em outros caminhos, basicamente, né? Então aqui a gente precisa entender que, do ponto de vista emocional, tem essa descarga de prazer, né? E tem essa falsa sensação de que você resolveu
o seu problema, o seu desvio. Você tá com desvio, você pega o seu celular para resolver aquele desvio. E você fica com a falsa sensação de que resolveu. A gente sabe que não resolveu porque você continua. Porque você continua, porque você continua e nunca mais você para, né? Então, assim, a gente sabe que resolveu e também porque no celular você não encontra necessariamente, em geral, os desvios que a gente costuma ter. É incompatível uma coisa com a outra. Você entendeu? Então, a gente já vai chegar nessa parte, tá? Então, isso do ponto de vista físico, ponto de vista emocional. Tô olhando pra baixo que meu roteiro fica aqui embaixo, tá? E aí, então, por que é tão satisfatório usar o celular, né? Você junta esses dois fatores. É fácil, a gente já começa daí. Primeiro de tudo que é fácil. É fácil, acessível, tá na palma da tua mão. Então, você não precisa fazer esforço nenhum. E aí, você não precisa fazer esforço nenhum para ter a liberação de dopamina no nível que você tem e para ter a liberação do hormônio de prazer no nível de descarga de recompensa, como você quiser chamar, no nível que você tem. Então, é pouquíssimo esforço para bastante recompensa e bastante descarga hormonal. Entende? Então, a gente acaba usando o celular nesse sentido e é tão satisfatório porque você faz todo esse movimento sem se mexer. Entendeu? Porque tá na palma da tua mão. Entendeu? Então, é por isso que é tão satisfatório, né? Essa é a primeira camada, a camada mais simples disso. Se a gente começar a aprofundar e entender quais outras comodidades o celular nos proporciona, né? Acho que a primeira de todas que a gente pode pensar, ele traz o conforto de você acabar de não ter conflito nas suas relações. Por quê? Porque você não discute com o celular. Se você tá lá conversando com alguém, sei lá, no Instagram, ou até mesmo no WhatsApp, vamos pegar o Instagram que eu acho que é mais fácil. Você tá lá conversando com alguém no Instagram ou no WhatsApp e essa pessoa te contrariou, ou essa pessoa falou uma coisa que você não gosta e ela não é da sua família e você não tem obrigação de conviver com essa pessoa, você só bloqueia e deleta. Você não precisa lidar com aquele desconforto que aquilo te gerou. Não existe uma conversa. Não existe uma movimentação no sentido de você literalmente olhar para aquilo que te gerou aquele desconforto, entender o porquê daquele desconforto e elaborar aquele desconforto. Nada disso acontece. Então fica no campo muito simplório da coisa, entendeu? Você só evita ter conflito. Você só evita ter conflito. Só. Entendeu? E é aí que tá, né? E aí você acaba. E junto, aliado a isso, de você não ter conflito, você também evita de entrar em contato com vocês. E se você tem um mundo interno muito caótico, se olhar pra dentro é tão desconfortável assim, o celular também favorece esse movimento. Porque quando você está mexendo no celular, você não está olhando pra dentro, você está olhando pra fora. Você tá vendo quais conteúdos foram produzidos, você tá vendo a vida do seu amiguinho, você tá vendo a vida do seu influencer favorito, você tá vendo qualquer coisa menos você. Você entendeu? Então você tá nesse momento externo, né? Você tá nesse momento do pra fora, né? De alguma forma. E aí, a junção dessas duas coisas coloca a gente num lugar de conforto muito gostosinho, entende? Pouquíssimo produtivo, pouquíssimo útil, de fato, na prática, né? Mas fica num lugar gostoso. Porque, veja bem, tudo é passível do seu controle. Tudo é passível de você ficar sempre num lugar confortável. Você não lida com desconforto. Você não lida com as suas dores, com as suas questões. Você não lida. Você não lida com os conflitos dos relacionamentos que te cercam. Simplesmente você não lida. Entendeu? Esse aqui é o grande, esse aqui é o grande problema. Isso é um problema. Sim, isso é um problema. Tá? E aí, então, ainda dentro dessa lógica, o seu celular acaba te roubando de você. Porque se você não para olhar pra dentro, se você não para se dar atenção, porque para que a gente possa se dar atenção, a gente tem que olhar pra dentro. Para que a gente possa se dar atenção, a gente tem que querer ouvir o que o nosso emocional, o nosso corpo como um todo tá querendo dizer. E se a gente não olha pra gente, isso não acontece. E quando você fica preso olhando uma ferramenta externa, você se perde de você. Então, seu celular, sim, ele te rouba de você. É muito mais gostosinho você ficar rodando, né, scrolling ad eterno, ou rodando a tela, como vocês quiserem, para quem não conhece os termos em inglês. Não que eu fale inglês, tá? Eu não falo inglês, mas os termos em inglês, alguns eu conheço. Scrolling é o mais tradicional nesse sentido, né? Então, de alguma forma, é muito mais gostosinho você ficar, sabe, rolando a tela ad eterno do que você lidar com as suas questões, do que você olhar para dentro, do que você sentir as suas dores, do que você pensar sobre as suas dores e olhar para as suas dores. E quando você não faz isso, você se desconecta de você, via de regra. Via de regra, não tem exceção. Aqui não tem como, não, talvez, não tem talvez, é isso. Quando você evita de olhar para você e com isso evita de olhar para suas questões, todas elas, necessariamente você está se perdendo de você. Ponto. Não tem conversa. Esse que é a grande questão, tá? E aí, o seu celular, ele te rouba tanto de você quanto da sua vida. Porque você deixa de existir nos seus contextos sociais, que lhe são muito importantes. Você deixa de existir nesses contextos porque é muito mais gostosinho você estar no celular.
O celular não te gera conflito. O celular não te gera problema, não te gera ruído. Entende? É muito mais confortável. Você controla. Esse aqui é o negócio. Você controla o tipo de desconforto e se você vai querer ter algum desconforto. Você controla com o que você vai lidar. E adivinha? Never, 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 never. Nunca você vai escolher, deixa eu sentir esse desconfortinho aqui. Não vai acontecer. Nunca vai acontecer. Você sempre vai escolher o caminho mais fácil. Você que eu digo não é você, pessoa que está assistindo necessariamente, nós, enquanto sociedade, entendeu? Então, é importante a gente entender que ele te tira de você, seu celular te tira de você deixar de dar atenção para você e da sua vida, porque você evita conviver com as pessoas que te cercam, porque dá trabalho, porque gera conflito, porque gera ruído, porque é desconfortável. E o celular não é desconfortável, entendeu? E aí, então, como que a gente faz? Porque aqui eu só trouxe todos os problemas, por assim dizer, que o celular, né, acaba desencadeando na gente. Mas, e aí, então, como que a gente resolve isso, né? Como que a gente resolve isso sem deixar de usar o celular? Porque hoje o celular, ele é mais do que só as redes sociais. Muitas vezes ele é a nossa ferramenta de trabalho, como o meu caso, por exemplo, né? Às vezes o celular, ele tá num lugar onde você vai realizar uma série de estudos e ele é uma ferramenta potentíssima para que você consiga encontrar e ter acesso a esses estudos de uma maneira mais fácil. Enfim, ele é uma ferramenta poderosa para te ajudar, para nos ajudar, né? De modo geral. Então, como que a gente faz para resolver esse problema, que é um baita de um problema, né? Sem deixar de usar o celular? Como que a gente resolve isso? E aí, a gente precisa entender que, mais uma vez, a gente precisa parar de ter preguiça emocional e física de pensar sobre as coisas que a gente escolhe inserir na nossa rotina. Porque sim, a gente tem preguiça, porque cansa, porque desgasta, entende? E porque a gente precisa testar, porque nem tudo funciona de cara e o que não funciona de cara, você tem que repensar como você vai fazer isso. E dá trabalho, e cansa. Então a gente tem preguiça de fazer isso. Mas a única chance que a gente tem de resolver isso é se a gente parar para entender qual é a nossa relação com o nosso celular. Por que que você pega o seu celular? Porque você busca o seu celular, o que está investido ali. Qual o desvio que está por trás desse mecanismo de busca? O que você está procurando no seu celular? Já te adianto, tá? Você não vai achar. Isso aí é via de regra, tá? Mas o que você está procurando no seu celular? Tendo isso mais evoluído, mais maturado, mais pensado minimamente, a gente começa a pensar, a gente começa a pensar como a gente vai usar nosso celular. Qual é o uso que faz sentido ou qual é o uso que a gente quer mesmo, entende? E tá tudo bem você usar o seu celular, desde que você minimamente pense sobre esse uso. Desde que você minimamente pare para entender, nesse sentido, como você vai fazer isso? O que você vai buscar naquele celular e limitar? Porque ele não pode ser tua vida, ele pode ser parte da sua vida, mas a tua vida, se ele for, assim, via de regra, você vai viver insatisfeito. Via de regra, você vai viver frustrado. Via de regra, não tem exceção. Não é talvez você vá, não, você vai. Entende? Mesmo que não seja no comecinho, mesmo que não seja ali, não, em algum momento isso vai acontecer, tô te afirmando. E não é porque, é a Diana que acredita nisso. Não. A gente tem estudos que nos falam sobre isso. A gente tem, se você parar pra pensar, é só do ponto de vista do desvio afetivo que a gente vive. A gente vive em déficit de amor. Vivemos, todos, sem exceção. Só aí já é uma grande, só esse ponto já é um grande complicador nesse sentido, né? Então a gente vai no celular, a gente busca o tal do amor. A gente busca ser amado. Você vai ser amado no seu celular? Ele pode facilitar o seu contato com as pessoas que você ama, isso ele faz. Mas ele não resolve. Ele não é um abraço. Seu celular não te abraça, seu celular não te beija. Por exemplo. Entendeu? Não te acolhe. Não te ampara. Ele não faz isso por você. Então a gente precisa ter o pé no chão para entender que o celular, por melhor que ele seja, e sim, ele é muito bom. Sim, ele é muito útil. Não tô aqui demonizando o pobre do celular, entendeu? Mas a gente precisa entender como a gente vai usar esse celular. Para que ele vai servir? Ele vai ser o quê? Ele vai ser entretenimento? Ou ele vai ser a sua ferramenta de contato com as pessoas que você ama e que moram longe de você por algum motivo?
Ele vai ser, ou vai ser a sua ferramenta de estudo e entretenimento. Ele vai ser o que na sua vida? Enquanto você não tiver isso muito definido, não tiver claro o porquê você usa o seu celular, você vai estar preso nesse movimento de pegar seu celular para sanar algum desvio, não vai sanar esse desvio, vai continuar usando o celular porque, de alguma maneira, seu cérebro automatizou esse aprendizado imbecil, sim, imbecil, que fez com que você faça esse movimento de buscar seu celular para sanar alguma necessidade alguma necessidade sua afetiva. Que não necessariamente está só vinculado com afeto, mas tem afeto por trás, de alguma forma, tá? E aí, então, quais são os benefícios, né, da gente melhorar essa qualidade da relação com o nosso celular, né? O benefício é justamente a gente, primeiro de tudo, colocar o celular no lugar dele, ele não vai ser mais a nossa vida, ele vai ser um aparelho que a gente usa. Uma coisa, outra coisa, entendeu? Então, primeiro, ele vai estar nesse lugar de ser uma ferramenta de uso da nossa vida e não a nossa vida. A gente não vai ficar tão frustrado na vida, porque quanto mais a gente usa o celular, mais frustrado a gente fica na vida real. Porque a gente tem toda aquela descarga de dopamina, toda aquela descarga de hormônio de prazer, que na vida real, na prática, numa conversa, você não vai sentir. Nunca. Não vai ter a mesma descarga de prazer. Não vai ter o mesmo efeito em você. Entendeu? E não é porque a conversa não é boa o suficiente, não. É porque são lugares diferentes, necessidades diferentes, movimentos e contornos diferentes. Tá? Então, os benefícios disso é você colocar seu celular no lugar dele e você ter a sua vida de volta e você ter você pra você. Quanto mais conectado você tiver a você, conectada, você tiver a você, menos chance de adoecer. Emocionalmente, principalmente você tem. Repito, quanto mais conectade a você estiver, menos chance de adoecer você vai ter. Via de regra. Emocionalmente, né? Fisicamente é um pouco mais complicado. Mas emocionalmente, sim. Dificilmente você vai conhecer alguém que é conectado a si, que se conhece, que se entende seu funcionamento e tem alguma questão emocional. Exceto quando é congênito, né? Hereditário, enfim, exceto quando é desse cunho. Tirando isso, não tem. Tá? Então, é muito importante a gente melhorar essa relação, né? E a conclusão de tudo isso justamente é, se você tá se sentindo, você tá usando muito seu celular, e você tá se sentindo muito frustrado, tá se sentindo muito triste, tá se sentindo muito sozinho, muito desamparado, repensa essa relação. Não deixa ela ser o centro da sua vida. Não deixa o seu celular ocupar o espaço da sua vida real. Ele é importante? Sim, ele é muito importante. Mas ele não é o mais importante. Ele não é só ele o importante. Você entendeu? Uma coisa muito diferente da outra. Certo? Eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Me conta aqui embaixo se te trouxe reflexões diferentes, o que mais dentro disso vocês gostariam que eu trouxesse. Eu estou aqui com vocês incondicionalmente para que a gente consiga criar formas menos cretinas de viver mesmo, nesse mundo maluco que a gente tá, não é mesmo? E é isso. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado, tá bom? Meus contatos para falar comigo diretamente no meu WhatsApp de trabalho, meus contatos estão aqui embaixo, tá? Se não estiver no dia que você estiver assistindo, em algum momento ele vai estar, eu juro. E é isso, eu espero muito mesmo de coração ter ajudado vocês, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui. Tchau.